Senta aqui comigo que eu quero te contar sobre um livro que me fez repensar algumas coisas. Todo mês eu vou trazer aqui um livro que eu li e compartilhar as ideias que mais me marcaram. Não é um resumo, não é uma resenha tradicional. A ideia aqui é uma conversa sobre livros, sobre as reflexões que essas leituras despertaram em mim. Então, pega a sua xícara de chá, de café e vem me acompanhar nessa conversa sobre livros. O livro que eu quero conversar com vocês hoje é esse aqui, Bom Demais para Ser Ignorado, do Cal Newport. O Cal Newport, ele é um professor universitário, pesquisador e autor de diversos livros sobre trabalho, produtividade e desenvolvimento profissional. Talvez você já conheça outras obras dele, como O Trabalho Focado, por exemplo. Mas o que me chamou a atenção nesse livro foi que ele começa questionando uma das ideias mais repetidas na nossa geração. A ideia de que para sermos felizes profissionalmente, precisamos simplesmente encontrar a nossa paixão. Sabe aquelas frases que a gente ouve o tempo todo? Faça o que você ama, siga a sua paixão, encontre o seu propósito, descubra a sua verdadeira vocação. O Cal Newport, ele olha para tudo isso e faz uma pergunta muito incômoda. E se esse conselho estiver errado? E foi justamente essa provocação que me fez querer ler este livro. Porque eu acredito que muitas pessoas, elas passam anos tentando descobrir qual é a sua paixão, enquanto deixam de desenvolver habilidades, de adquirir experiências e construir algo valioso. E o mais interessante é que o autor não construiu esse argumento baseado apenas na opinião dele. Ao longo do livro, ele traz pesquisas, exemplos de profissionais de diferentes áreas e histórias reais para defender uma ideia central. Pessoas bem-sucedidas e realizadas não começaram necessariamente apaixonados pelo que elas faziam. Em muitos casos, a paixão surgiu depois que elas desenvolveram competência e se tornaram muito boas naquilo que faziam. E eu preciso admitir que essa foi uma ideia que me fez refletir bastante, principalmente quando eu pensei na minha própria trajetória profissional. Mas afinal, quais foram as ideias que mais me marcaram nessa leitura? Eu separei 4 ideias, porque foram justamente aquelas que me fizeram parar, refletir e até questionar algumas coisas que eu acreditava. A primeira ideia que mais me marcou nesse livro foi justamente a mais polêmica. A ideia de que a paixão normalmente vem depois e não antes. E eu sei que isso pode soar estranho, porque durante anos nós ouvimos exatamente o contrário, né? Encontre a sua paixão primeiro, descubra o seu propósito, faça o que você ama. Como se existisse em algum lugar no mundo onde a nossa paixão estivesse escondida e esperando para ser encontrada. Eu preciso admitir que durante muito tempo eu também acreditei nisso. Principalmente quando eu estava passando pela minha transição de carreira. Eu achava que eu precisava ter todas as respostas, que eu precisava descobrir exatamente o que eu queria fazer naquele momento, precisava encontrar algo que me despertasse uma paixão imediata, como se estivesse uma grande revelação me esperando. Mas a vida raramente funciona assim. O que o Cal Newport argumenta ao longo desse livro é que na maioria das vezes as pessoas não começam apaixonadas pelo que fazem. Elas começam curiosas, interessadas ou simplesmente começam. E conforme desenvolve habilidades, ganham competência e percebe o impacto que geram, passam a gostar cada vez mais daquilo que fazem.
E quando eu parei para olhar para a minha própria vida, eu percebi que isso fazia muito sentido. Porque eu não acordei um dia sabendo exatamente o que eu queria fazer. Eu não acordei dizendo, meu propósito é esse, a minha paixão é essa, é isso que eu vou fazer para o resto da minha vida. O que aconteceu foi diferente. Eu comecei a estudar, comecei a compartilhar conhecimento, comecei a ensinar, comecei a criar conteúdo, comecei a ajudar pessoas. E ao longo desse processo, eu fui encontrando significado. E talvez aqui exista uma diferença importante, porque eu não acredito que a paixão seja uma mentira, mas eu acredito que muitas pessoas estão procurando a paixão no lugar errado. Estão esperando sentir paixão para começar, quando muitas vezes a paixão nasce justamente do ato de começar. Existe uma frase que eu gosto muito. É caminhando que o caminho aparece. E talvez essa seja uma das maiores mensagens desse livro. Você não precisa descobrir toda a sua vida antes de dar o primeiro passo. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa encontrar uma paixão pronta. Às vezes, tudo o que você precisa fazer é simplesmente começar. Porque muitas das coisas que hoje amamos fazer, um dia foram apenas habilidades que decidimos desenvolver. E isso para mim foi extremamente libertador, porque tira das nossas costas a pressão de encontrar uma profissão perfeita, o propósito perfeito ou a paixão perfeita. E nos devolve algo muito mais importante, que é a responsabilidade de construir. E eu acho que muitas pessoas estão paradas esperando uma paixão aparecer, enquanto poderiam estar construindo competências, experiências e aprendizados que no futuro talvez se transforme exatamente nessa paixão que hoje procuram. A segunda ideia que mais me marcou nesse livro é que competência gera confiança. E eu acho que essa reflexão é extremamente importante, porque hoje parece que existe uma busca constante por confiança. As pessoas querem se sentir confiantes para começar, para mudar de carreira, para empreender, para criar conteúdo, para falar em público, para tomar decisões. Mas o que muitas vezes esquecemos é que a confiança costuma ser consequência da ação. Consigo enxergar isso claramente na minha própria história. Quando eu pedi exoneração do meu cargo público, eu não estava confiante. Muito pelo contrário, eu tinha medo, eu tinha dúvidas, eu tinha inseguranças. Me perguntava se eu estava tomando a decisão certa. Me perguntava se eu daria conta, se eu iria conseguir construir uma nova carreira. Porque a verdade é que ninguém se sente totalmente preparado para grandes mudanças. E aqui existe uma frase que eu gosto. Eu não tive confiança para começar, eu tive coragem. A confiança veio depois. E eu acho que muitas pessoas confundem essas duas coisas. Elas esperam a confiança chegar para agir, quando na verdade é a ação que constrói a confiança. O que o Cal Newport mostra ao longo desse livro é que quanto mais competentes nós nos tornamos em algo, mais confiança desenvolvemos. Porque começamos a enxergar resultados, começamos a perceber progresso, começamos a dominar habilidades que antes pareciam ser impossíveis. Pense em qualquer habilidade da sua vida, seja dirigir, falar em público, aprender uma nova profissão, praticar um esporte. No início, tudo isso parece difícil.
Você erra, se sente insegura, se compara, questiona se realmente consegue. Mas conforme você vai praticando, algo muda. Você não precisa mais pensar tanto. Os movimentos eles ficam mais naturais, as decisões ficam mais fáceis, a insegurança diminui e a confiança começa a aparecer. Não porque alguém te entregou a confiança, mas porque você construiu evidências de que é capaz. E talvez essa seja uma das definições mais honestas de confiança. Confiança não é acreditar cegamente em si mesma. Confiança é acumular evidências de que você consegue aprender, se adaptar e evoluir. Por isso eu gosto tanto dessa ideia do livro, porque ela tira a confiança do campo da emoção e leva para o campo da construção. Agora você não precisa esperar se sentir pronta. Não precisa esperar o medo desaparecer, não precisa esperar a autoconfiança bater na sua porta. Você pode começar insegura, pode começar com dúvidas, tremendo, porque muitas vezes a confiança não está no ponto de partida, ela está escondida no processo. E aparece conforme você vai se desenvolvendo, desenvolve competências e habilidades. E talvez uma das maiores armadilhas da vida adulta seja acreditar que pessoas confiantes nasceram assim, quando na maioria das vezes elas apenas passaram mais tempo praticando, errando, aprendendo e construindo habilidades do que a maioria das pessoas está disposta a passar. E essa foi uma reflexão que eu levei para a vida. Porque hoje, sempre que eu me sinto insegura diante de algo novo, eu me lembro. Talvez o que está faltando não seja confiança. Talvez o que esteja faltando seja prática. A terceira ideia que mais me marcou nessa leitura foi o conceito da mentalidade do artesão. E talvez essa tenha sido uma das reflexões mais importantes da leitura, porque o Cal Newport faz uma distinção muito interessante entre duas formas de enxergar o trabalho. A primeira é o que ele chama de mentalidade da paixão. A pessoa acorda todos os dias se perguntando: o que esse trabalho está me oferecendo? Será que eu gosto disso? Será que eu encontrei a minha paixão? Será que isso me faz feliz? Ou seja, o foco está sempre em receber. Já a mentalidade do artesão faz a pergunta oposta: o que eu estou oferecendo? Como posso fazer isso melhor? Como eu posso desenvolver minhas habilidades? Como eu posso gerar mais valor? O foco deixa de ser naquilo que você recebe e passa a ser naquilo que você constrói. E eu confesso que essa ideia me fez refletir bastante, porque vivemos uma época em que as pessoas constantemente estão olhando para fora, buscando a profissão perfeita, o emprego perfeito, a oportunidade perfeita, o propósito perfeito. Mas talvez a pergunta mais importante não seja: será que eu encontrei a coisa certa? Talvez a pergunta seja: eu estou me tornando boa naquilo que eu escolhi fazer? O artesão, ele não fica obcecado, procurando atalhos, ele não muda de direção toda semana, ele entende que a excelência é construída. Pense em um artesão de verdade, alguém que trabalha com madeira, com cerâmica, com pintura, que trabalha ali criando as suas obras. Ele não acorda esperando uma inspiração todos os dias, ele senta e trabalha. Dia após dia, ano após ano, refinando a sua técnica, melhorando os detalhes, desenvolvendo suas habilidades.
E eu acredito que essa lógica vale praticamente para qualquer área da nossa vida, não apenas para o trabalho. Vale para a escrita, para a comunicação, para a maternidade, para os relacionamentos, para o desenvolvimento pessoal. Porque aquilo que admiramos nas pessoas normalmente é o resultado de anos de construção invisível. Mas nós vemos apenas o resultado final. E talvez esse seja um dos maiores problemas da atualidade. Estamos fascinados pelos resultados, mas impacientes com os processos. Queremos colher antes de plantar, queremos confiança antes da prática, queremos propósito antes da construção, queremos excelência antes da repetição. E foi justamente nesse ponto que o livro ele me ganhou. Porque ele me lembrou algo que eu acredito profundamente. Uma vida significativa raramente é construída através de grandes acontecimentos. Ela é construída através de pequenas ações repetidas ao longo do tempo. Talvez seja por isso que eu gosto tanto da leitura, do estudo, da construção de conhecimento, porque tudo isso tem uma lógica muito parecida com a mentalidade do artesão. Você não lê um livro e muda a sua vida. Você não aprende uma habilidade da noite para o dia. Você não constrói repertório em uma semana. Você, na verdade, constrói aos poucos, página por página, habilidade por habilidade, experiência por experiência. E quando olha para trás, percebe que se tornou uma pessoa completamente diferente daquela que começou. E talvez a grande mensagem da mentalidade do artesão seja: pare de perguntar apenas o que a vida pode te oferecer e comece a perguntar o que você está construindo todos os dias. Porque no fim são essas construções silenciosas que determinam quem nos tornamos. A quarta ideia que mais me marcou nesse livro foi algo que parece simples, mas que eu considero extremamente importante. O Cal Newport nos convida a parar de romantizar o trabalho. E eu acredito que essa é uma reflexão necessária para a nossa geração, porque fomos expostos às duas narrativas muito extremas. De um lado, a ideia de que o trabalho é apenas obrigação, algo que você suporta para pagar boletos, e do outro, a ideia de que o trabalho precisa ser uma fonte constante de felicidade, realização e prazer. Como se você fosse acordar todos os dias motivada, inspirada, apaixonada, sem dificuldades, sem frustrações, sem partes chatas. Mas a vida real não funciona assim. Nenhum trabalho é perfeito, nenhuma carreira é perfeita, nenhum projeto é perfeito. Mesmo as coisas que nós amamos fazer possuem partes difíceis, possuem burocracias, possuem desafios, possuem momentos de dúvidas, possuem tarefas que não gostamos. E eu acho que entender isso é um sinal de maturidade. Porque quando romantizamos o trabalho, começamos a interpretar qualquer sinal como um sinal de que estamos no caminho errado. Então, se ficou difícil, a gente pensa, talvez não seja a minha paixão. Se exigiu esforço, talvez não seja o meu propósito. Se me sentir frustrada, talvez eu devesse procurar outra coisa. Mas será mesmo? Quando eu olho para minha própria trajetória, eu percebo isso com muita clareza. Eu amo estudar, eu amo aprender, amo ensinar, amo compartilhar conhecimento, mas isso não significa que todos os dias sejam leves. Existem dias em que eu não estou tão inspirada, dias em que o trabalho é cansativo, dias em que as coisas não saem como eu planejei, dias em que eu até duvido de mim mesma.
E isso não significa que eu estou no caminho errado. Significa apenas que eu sou humana. Acredito que um dos grandes problemas da internet é que nós vemos apenas o resultado final das pessoas, vemos recortes, vemos o negócio dela funcionando, o canal crescendo, o livro publicado, o projeto pronto, mas não vemos as horas de trabalho, as dúvidas, os erros, as tentativas frustradas, os bastidores, sabe? De ver só ali o recorte. Isso cria uma expectativa muito distorcida sobre o que é construir qualquer coisa significativa. Talvez por isso tantas pessoas abandonem os seus projetos rapidamente, porque confundem dificuldade com falta de propósito. Quando muitas vezes a dificuldade faz parte do próprio processo. Existe uma frase que resume bem essa ideia. Não é porque algo é difícil que está errado. Às vezes é justamente o contrário. E uma das maiores contribuições desse livro aqui para mim foi essa. Entender que a satisfação profissional não nasce da ausência de problemas. Nasce da sensação de crescimento, de progresso, de domínio, de construção. Porque no fim não é sobre encontrar um trabalho perfeito, é sobre construir uma relação mais madura com aquilo que você escolheu fazer. E isso para mim foi uma reflexão extremamente valiosa. De forma geral, eu gostei muito dessa leitura. Eu acho que vale a pena você ler para tirar suas próprias conclusões, ver o que você concorda ou não com o autor, fazer suas próprias reflexões, principalmente se você é uma pessoa que está em busca de propósito ou sente essa cobrança do propósito na sua vida, se você está passando por uma transição de carreira ou construindo a sua carreira, ou está numa fase se sentindo ali estagnada, com a sua vida profissional paralisada, esse livro pode te ajudar muito, muito mesmo. Já indiquei várias vezes ele lá no meu Instagram, então é um livro que realmente eu acredito que vale a pena a leitura. E foi uma leitura que para mim me fez refletir bastante, reforçou algumas coisas que eu já vinha observando na prática. A primeira delas é que realmente existe uma obsessão muito grande, sim, por propósito. Parece que as pessoas estão sempre procurando uma resposta definitiva para tudo, uma grande paixão, uma vocação escondida, algo que faça tudo fazer sentido de uma vez e talvez ficar mais fácil. E enquanto procuram essa resposta, muitas vezes deixam de agir, de experimentar, de desenvolver habilidades. E talvez o ponto que mais conversa com aquilo que eu acredito seja justamente a mentalidade do artesão, essa ideia de olhar para aquilo que você está construindo, de refinar suas habilidades, de melhorar continuamente, porque eu acredito que uma vida significativa é construída da mesma forma que um artesão constrói ali a sua obra, pouco a pouco, com paciência, com intenção, sem atalhos. Mas, apesar de ter gostado muito do livro, existe um ponto em que eu me afasto um pouco da visão do autor. Em alguns momentos, eu senti que o livro dá um peso muito grande para a competência e pouco espaço para algo que eu considero igualmente importante, que são os nossos valores. Porque eu concordo que a paixão não é algo que simplesmente encontramos, mas também eu não acredito que podemos construir uma vida apenas em torno daquilo em que somos bons. Existem pessoas extremamente competentes em algo que não faz sentido para elas. Existem pessoas muito bem-sucedidas que continuam vazias. Existem pessoas que construíram
carreiras admiráveis, mas que perderam a conexão consigo mesmas ao longo do caminho. E talvez isso aconteça porque competência e significado não são exatamente as mesmas coisas. Para mim, uma vida profissional satisfatória nasce do encontro entre as duas coisas. Aquilo que você constrói e aquilo que você valoriza. Porque não basta apenas perguntar em que eu posso me tornar muito boa. Também precisamos perguntar que tipo de vida eu quero construir. O que realmente importa para mim? Quais são os meus valores? Se eu pudesse complementar a mensagem do livro, eu diria o seguinte: não espere encontrar uma paixão pronta. Construa competência, desenvolva habilidades, gere valor, mas não se esqueça de olhar para dentro e entender quais valores você quer honrar ao longo dessa construção. Porque sucesso sem alinhamento pode gerar reconhecimento, mas dificilmente gera realização. Esse livro me marcou tanto, não porque ele me deu respostas definitivas, mas porque me fez fazer perguntas melhores. E no fim das contas, eu acredito que os melhores livros fazem exatamente isso. Eles não pensam por nós, eles nos ajudam a pensar melhor. E se eu pudesse resumir a principal mensagem que eu levei dessa leitura em uma única frase, seria a seguinte: pare de procurar obsessivamente pela sua paixão e comece a construir algo valioso. Porque talvez a paixão não esteja escondida em algum lugar esperando para ser encontrada. Talvez ela esteja sendo construída neste exato momento através das habilidades que você desenvolve, das experiências que vive e da pessoa que está se tornando. E eu acho essa uma ideia extremamente libertadora, porque tira das nossas costas a pressão de descobrir toda a nossa vida e nos devolve algo muito mais importante: a responsabilidade de construir. Construir conhecimento, construir habilidades, construir repertório, construir relacionamentos, construir uma carreira, uma vida que faça sentido. E talvez seja justamente isso que torne alguém bom demais para ser ignorado. Não um talento extraordinário, não uma paixão mágica, mas a disposição de continuar construindo quando a maioria das pessoas desiste. Agora eu quero saber de você. Você concorda ou não concorda com o Cal Newport? Você acredita que a paixão é encontrada ou acredita que ela é construída ao longo do caminho? Me conta aqui nos comentários, porque eu realmente quero saber a sua opinião. E se você gostou desse formato de vídeo, deixa aqui a sua curtida, porque eu quero trazer mais livros por aqui. E ao invés de você ficar aí vendo coisas aleatórias, rolando feed na internet, inscreva-se aqui no canal, porque aqui você vai ver algum conteúdo que vai mudar a sua vida. É isso, e até o próximo vídeo.